A paz, pessoal! Hoje nós estamos em mais um episódio do nosso documentário de 12 anos Plenitude. E hoje a gente tem o prazer de estar com eles dois, nosso casal de pastores, pastor David, pastora Dani. Tudo bem com vocês, pastores? Tudo ótimo, né? Na companhia da minha linda esposa, fica tudo sempre muito bom. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. É uma honra estar aqui, Mari, mais uma vez, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história para esse documentário 12 anos que está ficando cada vez melhor, viu? Que O bem. prazer também é meu, é uma honra estar aqui participando deste momento. Temos um pouquinho de uma história para contar, né? E eu creio que vai ser edificante para a vida de quem vai nos assistir. Que benção, né? A gente sabe que a plenitude em si tem muitas histórias, né? O pastor já contou história para dar e largar pra gente. Mas hoje eu queria saber um pouquinho sobre a história de vocês, né? Como que começou a história de vocês? Como que vocês se conheceram? E como que vocês entraram nesse campo ministerial juntos aí? Deixa eu começar, deixa eu puxar a fila aqui. Fica à vontade. Gente, eu conheci a pastora Dani, a minha linda esposa, numa festa brega de jovens. Acreditem se quiser. Fiz uma piada na mesa, ela foi rir, o refrigerante saiu Não pelo nariz precisava dela. completar. E ali você acredita que eu apaixonei? Eu falei, meu Deus. Mas falando agora de algo sério, quando eu tive a oportunidade de conhecer ela e enxerguei nela uma moça, uma pessoa de família, de caráter, eu fiz uma oração e pedi para Deus, Mário, eu falei, Deus, eu quero uma esposa. Eu não quero uma namorada, eu não quero uma aventura, eu quero uma esposa. E nesse meio tempo, a gente se conhecendo, minha mãe me deu um conselho muito importante e falou, meu filho, você pode ter muitas namoradas, muitas aventuras, mas igual a Dani, para a esposa, é raridade. Então, se você tem pretensão de casar com essa moça, não perde essa oportunidade, porque não pode, essa oportunidade pode não voltar mais. Foi aonde eu decidi investir nesse relacionamento, decidimos nos casar, nos casamos. Hoje temos os nossos filhos maravilhosos, que é a herança desse relacionamento. E Deus me deu muito mais que uma esposa, porque Deus me deu uma companheira de ministério que hoje exerce do meu lado um chamado. Então, resumidamente falando aqui, porque o nosso tempo é pouco, é um pouquinho do meu lado da história. Ela pode falar o dela, pode pular a parte lá da festa brega, não tem problema. Já falou demais. Brincadeira. Foi um momento muito importante para as nossas vidas. De fato, eu sempre busquei um relacionamento muito sólido. Eu não fui muito namoradeira. E quando eu conheci ele, eu tinha 21 aninhos. Eu ainda me considero, né, muito novinha nessa época. E foi assim, dizer amor à primeira vista é algo muito cinema. Mas foi uma conexão muito forte, foram laços firmados desde o primeiro momento de conversa, e foi literalmente a primeira conversa para nunca mais parar de conversar. Então, Que legal. assim, foi uma construção diária, a gente entendeu muitas conexões. É claro que estávamos em contextos diferentes, ele tinha uma realidade de vida, eu tinha outra, como eu não tinha tido outros relacionamentos duradouros, então, assim, para mim foi tudo muito novo, muito sólido, muito intenso. Mas hoje nós vivemos e colhemos aquilo que nós plantamos desde o início no nosso relacionamento, porque a nossa prioridade sempre foi a presença do Senhor. Ele tinha uma bagagem ministerial ainda mais intensa, que ele já vinha há mais tempo, eu já tinha uma oscilação, a minha juventude não foi tão dentro dos padrões, mas eu nunca pertenci ao mundo, apesar de não estar assim enraizada da mesma forma que ele já tinha ministérios, eu conheci, ele já era presbítero, eu não tinha uma base ministerial sólida, porém, eu decidi, e foi literalmente uma decisão. Né? O amor é uma decisão, estar na presença do Senhor é uma decisão, tudo nas nossas vidas é através de decisão. A emoção não leva a gente a lugar nenhum. Então, assim, não foi a emoção é uma paixão, e ela dá e passa. Foi uma decisão mesmo, decisão de amar, decisão de caminhar ao lado, e uma construção dia após dia para chegarmos onde chegamos hoje. Que Gente, benção, como que eu né? aprendo com essa mulher, né? Como que Pois ela fala bem, né, Mari? Fala muito E deixa bem, eu só gente, fazer uma acréscimo surpreendeu. aqui. Ela tá mais bonita do que quando eu conheci ela. Ai, E eu tô mais apaixonado do que quando eu conheci ela. Olha Ai, só, que 13 bom, anos né? de história, né? Ela tá mais bela e eu mais apaixonado. que bênção. Gente, que legal, né? E é uma história, 13 anos é muito tempo juntos ali. E você falou que quando vocês se conheceram, ele já era presbítero, então ele já tinha uma bagagem ali ministerial. Como que foi para você, né, pastor, acompanhar isso? Então, não foi fácil. Em que sentido?
eu fui muito cobrada, assim, externamente falando. Por mim, não. Como eu disse, eu tomei uma decisão, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria. Nos momentos em que eu estive no mundo, eu nunca pertencia a ele, eu não conseguia me associar, eu não conseguia participar de coisas. Então, foi muito fácil tomar essa decisão, né? Não somente pelo sentimento, que de fato ele passou a existir, ele era o meu número. Quando eu conheci, eu não fui tão. Não, na época, continua sendo. Eu não fui tão detalhista, o senhor a dizer que queria os cabelos pretos, já veio um pouco grisalho, então a gente tem que ser muito. Mas foi uma decisão que eu quis mesmo tomar. Só que esse peso espiritual, ele vem. Porque, como eu disse, eu não tinha bagagem, né? Meus pais já eram cristãos, mas eu não tinha uma base ministerial, tanto que eu já conhecia, né, a igreja antes, a pastora Vânia, o pastor Cleito, nós fizemos parte da mesma juventude, mas eu tive um distanciamento, então eu não tinha essa raiz ministerial. E quando eu conheci ele, ele já veio com este peso. E logo assim que nos casamos, ele foi consagrado a pastor. E eu continuei sendo auxiliadora. Só que ser auxiliadora, nem todo mundo consegue entender até que ponto eu posso ir. Então, existiu, sim, muita cobrança, muitas falas desnecessárias. Uma delas, de uma forma muito direta, chegou a me dizer algo que dizer que não fere, eu estaria ignorando um sentimento. Mas ao ponto de dizer que eu não era digna dele por ele ser pastor sem quem ele era e eu ser apenas esposa, porque durante um período eu entendi que o meu momento era de ser esposa, de ser auxiliadora, de ser mãe. Nós temos filhos pequenos, o Caleb tem 10 anos, a Sara tem 8. Não então, tão pequenos mais, né? Pequenas estaturas, né? Dentro do nosso relacionamento temos 13 anos de casado, o Ministério Plenitude tem 12, então assim, era tudo muito novinho. Sim. Então eu precisava do meu tempo dentro do lar, cuidando, zelando, para que ele pudesse romper também. Eu sei do meu papel, mas ouvir de pessoas que poderiam nos apoiar e me apoiar foi um pouco doloroso. Não falo de pessoas da nossa intimidade, de externas. Sim. Mas existiu sim um peso, mas graças a Deus o Senhor foi nos estruturando, dando sabedoria, ele com muita sabedoria também. E hoje vocês venceram isso, que bênção, né? Eu acho, Mara, também que eu tenho uma parcela de culpa nessa trajetória que ela disse, porque como eu já tinha uma bagagem ministerial e ela não, eu, no intuito de preservar ela, eu escondia ela. Eu escondia ela. Uma forma de proteção ali, né? Então, eu esconder ela, eu acabava que eu, como pastor, não oportunizava o crescimento ministerial dela. E até que chegou um momento que Deus, o Espírito Santo, trabalhou no meu coração e me deu um estágio e falou: não adianta você esconder aquilo que eu levantei. E aí eu entendi. E foi quando as oportunidades ministeriais começaram a aparecer na vida dela e foi onde eu me surpreendi muito positivamente. Eu falei, meu Deus, Deus usa muito a minha esposa. Eu não imaginava que Deus usaria tanto ela. E aí foi onde o Espírito Santo falou, eu sempre tive um chamado para ela, você que não enxergava antes. Eu nunca te falei isso, né, amor? Não. É algo forte porque aos 11 anos, mais ou menos, de idade, eu recebi uma palavra de um senhor que morava ao lado da nossa casa. Ele foi fazer uma oração dentro da minha casa. Nós já éramos cristãos, mas não tínhamos essa base, né, ministerial. E ele falou que eu seria pastora. Só que essa palavra só veio acender novamente no meu coração no ano passado, quando de fato eu fui consagrada. Então, assim, eu sempre me coloquei também, não, esse peso não é só dele, porque eu também sempre me coloquei por trás. Porque, assim, antes de tudo, qualquer pessoa que me perguntar, eu falo com muito prazer que o meu primeiro ministério é o serviço. Então, o serviço, você não precisa estar em cima do altar para exercer. Bem, e em todo o tempo, nós fizemos isso. Na igreja, no primeiro momento, quem limpava a igreja éramos nós, né? Nós e os outros pastores da época. Quem trabalhava, a primeira tia de salinha fui eu, porque nossos filhos foram os primeiros participantes. Então, assim, em todo o tempo, eu tinha essa atividade. Eu não falo da atividade do serviço no templo. Eu falo de ação ministerial mesmo, de despontamento ministerial. Mas, assim, foi uma construção e precisou que eu me enxergasse, que ele entendesse. Então, assim, tudo é uma construção, né? Que rompemos. E a gente percebe, né? Eu já estava o ano passado na igreja, desde quando você foi consagrada, a gente percebe o quanto Deus tem feito e o crescimento, né, que você tem tido ministerial, ele é muito perceptível. E aí eu queria perguntar para o pastor David, como que foi para você, né, lidar com isso, quando Deus ministrou sobre o seu coração que chegou esse tempo para que ela virasse pastora? Como que foi isso para você? Então, a princípio, eu lutei um pouco. Eu nunca tinha consagrado uma pastora, né? E quando veio o direcionamento tanto para ela quanto para a pastora Vânia,
já era notório aos olhos da igreja, a igreja já chamavam elas, já reconheciam elas como pastoras, e desde quando a igreja começou a reconhecer elas como pastoras, eu ainda lutei uns 2 anos para ter certeza, para não fazer algo por impulso, mas para fazer por um direcionamento de Deus. E aí, como todo bom pastor, né? Melhor, como todo pastor, porque bom é só o bom pastor, é só Jesus. Amém. Mas como todo pastor, eu busquei muitas respostas e confirmações de Deus. E isso atrelado em conversas com o pastor Cleiton. Então Deus foi confirmando. Que benção. E quando Deus foi confirmando, Deus preparou um cenário, Deus preparou uma data, e foi no nosso aniversário de 11 anos. Está fazendo um ano Fazer um aninho que pra elas frente. foram consagradas, que a minha esposa foi consagrada a pastora humana dia 7, né? Dia 7. Dia 7. Então a nossa festa começa no dia 8, e foi no dia que estava a Amanda Silva, então foi uma noite muito linda, foi uma noite muito especial. Que benção. E eu não tenho dúvidas de que foi uma escolha de Deus, e eu fui apenas um agente para conduzir aquilo que Deus queria. O tempo que eu lutei, o tempo que eu pedi confirmações de Deus é porque não tinha chegado o momento, mas quando chegou o momento, Deus falou, é agora, foi, e hoje nós colhemos frutos, né? A igreja colhe frutos, porque hoje a Plenitude tem o privilégio de ter 3 pastores, eu, pastor Cleito, pastor André Ronieri, e 2 pastoras que pastoreiam as mulheres com muita excelência e divide a carga pastoral Benção, conosco. Deus é bom demais, né? E eu queria saber, né, hoje como vocês dois como pastores, como que vocês fazem para equilibrar, né, entre a vida conjugal e ali a vida ministerial? Porque quando a gente pensa sobre pastor, essa representação social, a gente pensa muito como alguém que está sempre servindo, que está sempre disponível para o reino. E como que vocês equilibram isso entre a vida dois, né, a vida com os filhos também e a vida ministerial? Não é fácil não, quer que eu comece? Posso comentar? Então, assim, tudo são desafios, né? Tudo é muito novo, o ministério foi algo muito novo, não era algo que também ele almejava assumir um ministério. Quando fomos convidados, quando ele foi convidado, né, a pastorear lado a lado com outro pastor, assim que iniciamos a plenitude, nós tínhamos um aninho de casado, mas era tudo muito novo. E quando de fato ele teve que assumir a plenitude, também foi algo muito novo, não era algo esperado. Mas eu creio que o Senhor ele tem estratégia para todas as coisas. E assim, é uma construção. Tivemos os nossos momentos, os nossos altos e baixos, como todo relacionamento tem, como toda vida emocional, espiritual, física. E isso a gente veio construindo até que hoje nós conseguimos entender e colocar na balança o que vale de fato e o que não vale. E hoje a gente consegue priorizar o nosso tempo da igreja, o nosso tempo em família, o nosso tempo físico, porque ele também é necessário, né? Por muito tempo nós negligenciamos nossa saúde, não porque era algo que que era pesado ou que era sugado, mas porque a gente não priorizava. Então, assim, tudo é questão de prioridade. E hoje a gente consegue equilibrar, a gente tem o nosso momento, a gente tira um momento para lazer, a gente tem o nosso momento de férias, não é o mês inteiro longe da igreja também que a gente não consegue, né? Mas a gente tem um momento para cada coisa, e eu creio que isso é o que vale para que a gente consiga romper em todas as áreas, tudo é questão de equilíbrio. É isso aí. E o equilíbrio que ela usou como ponto fundamental da fala dela é o ponto crucial, Mari, porque, por exemplo, tem dias que é um desafio muito grande, tem dias que as demandas ministeriais dela cruzam com as minhas. E vai ter dia que a gente vai ter que administrar isso dentro de casa, porque é ela resolvendo as demandas e eu resolvendo as minhas. E tem demandas que vêm para nós dois juntos, mas tem hora que a gente para e fala, peraí, isso não pode interferir aqui dentro de casa. Então vamos resolver o que a gente tem que resolver. Se não dá para parar agora, vamos cuidar do que tem que cuidar aqui, depois a gente para e resolve isso. Então, eu acho que nós alcançamos, como casal, uma maturidade para saber administrar isso. Acho que a maturidade pode ter demorado um pouquinho, mas ela chegou no tempo certo. E eu não posso perder essa oportunidade. Nós completamos esse ano 13 anos de casado, e muita gente fica com essa questão do 13, né? O 13, que não sei o quê. Gente, o 13 é o número do amor. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é a carta que fala do amor, ela tem 13 versículos, todos falando de amor, falando que de todos os dons, o mais importante é o amor. Então eu poderia resumir dizendo o seguinte, como que nós administramos isso tudo? Nós estamos no ápice do amor, no melhor momento da nossa maturidade
e trazendo para tudo isso o equilíbrio. Que bênção, né? E é muito interessante ouvir isso, né? Porque é realmente a palavra equilíbrio, né? Hoje as pessoas elas têm essa visão em si de que o pastor, né? O casal pastoral ali, eles têm que viver 100% para o ministério, mas é muito importante porque isso desconstrói um pouco, até mesmo destacar a importância da saúde, Sim, né? E o sem bem-estar dúvida. ali do casal, dentro do contexto emocional também. Então, que bom que hoje vocês conseguem, né, ter esse equilíbrio em si. E é até bom porque, como vocês vivenciam isso, vocês têm o quê? Experiência e bagagem para trazer para outros casais. E até mesmo como casais que lideram outros casais, eu imagino que vocês já ouviram de tudo um pouco, já receberam demandas ali, né, no gabinete pastoral, assim, demandas boas ou demandas ruins, demandas pesadas, né? E como que é para vocês hoje ser um casal que lidera outros casais? Como que é isso? Vamos lá. É bom, eu gosto de ajudar casais. Nós gostamos, né, amor? Com certeza. Nós temos uma facilidade muito grande para ajudar casais que estão enfrentando problemas no casamento, porque, como ela disse, enfrentamos também as nossas adversidades, mas conseguimos achar o ponto de equilíbrio bom. e chegamos no nível de maturidade hoje que tanto eu quanto ela, Mari, nós podemos enfrentar a crise que for. A palavra separação e divórcio não existe dentro da nossa casa. Aquela bobeira que casais ficam fazendo quando brigam, eu vou tirar a aliança. Isso não existe mais dentro da nossa casa. Nós entendemos que o nosso casamento não passaria por isso. E quando a gente vai conversar com casais que estão enfrentando lutas, problemas, adversidades, nós temos hoje direcionamentos e palavras que vão fazer eles entender que o casamento nasceu no coração de Deus, a família nasceu, o casamento deve ser uma prioridade. O casamento deve existir investimentos no casamento para que o casamento se mantenha e seja construído a cada dia. Então, quando um casal nos procura com um problema, nós nunca dizemos aquela palavra assim, mais um procurando a gente. Não, a gente fala, que bom que nós estamos aqui para auxiliar. Porque são exemplos ali, né? Exato. Então, para nós é um privilégio. Ela vai também falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho, amor, que para nós é um privilégio, né? Poder ser um canal de Deus para ajudar casais que estão enfrentando o que nós já enfrentamos um dia. Sem dúvida, como eu disse no início, não tem como fantasiar, não existe um conto de fadas. Por mais que quando eu era novinha eu sempre sonhei com um príncipe encantado, a gente sabe que isso Sim, não existe. não existe. Então, assim, tudo é uma questão de realidade. Eu não sou perfeita, ele não é perfeito, mas estamos aqui somando um com o outro. Tem inúmeras qualidades, assim como eu sei que eu também tenho, como tenho defeitos. Então, assim, é uma construção. E eu creio que tudo que nós vivemos até hoje serve de lição para a vida de outro, né? Eu tinha 21 anos, ele tinha 28. Eu estava construindo uma vida, ele estava entrando na reforma de uma vida. Então, assim, tudo que ele viveu, tudo que eu aprendi a viver, serve e tem servido não só para nós, mas para ensinar outras pessoas também. Então, assim, a maturidade, ela vem, ela precisa ser levada adiante. Então, eu creio que tudo tem seu tempo. Hoje, né, eu entendo que o romper ministerial veio também quando os nossos filhos também já alcançaram um nível de maturidade, apesar de serem crianças, mas de maturidade. Então, assim, a gente consegue um equilíbrio em todas as áreas e a gente consegue transmitir esse equilíbrio. Porque não adianta eu te ensinar ou te aconselhar o que eu não vivo. Então, vão ser palavras vazias. Então, eu tenho que viver para dizer o que você fazer. Então, assim, a gente aprendeu a viver. Se você me perguntar hoje qual o casal que a gente tem como maior exemplo de transformação, eu diria nós mesmos. Porque nós aprendemos a viver para poder conseguir aconselhar outras pessoas. E hoje, né, com vocês trazendo essa bagagem, né, ainda que resumida, é muito bom ouvir isso. A gente sabe que a nossa geração tem sido uma geração corrompida quando o tema é família, né? Hoje, ter uma família unida, hoje o divórcio tem sido muito falado, né? E acontece muito, até mesmo dentro da igreja, né? A gente tem que saber diferenciar aquilo que é comum do que é normal. Pode estar se tornando comum, mas normal não vai ser, né? E eu queria que vocês deixassem um conselho, né, para essa geração de hoje que vivem desafios no casamento em si, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja em si, mas como hoje vocês são líderes, né, espirituais, eu queria que vocês deixassem esse conselho para as pessoas que vivem desafios no casamento, porque assim como vocês tiveram, vocês venceram e hoje estão aqui para exemplificar isso. Eu vou deixar um conselho mais direcionado para mulheres e ele para homens, que eu acho que fica mais fácil. Sempre que vem, né, principalmente alguma jovem, né, assim, no recém-casados, tirar alguma dúvida ou perguntar algo, eu sempre falo que tudo que acontece dentro do seu relacionamento pertence a você e ao seu esposo.
Certo. Eu sei porque eu vivi isso. No início eu tinha uma dificuldade de me desprender dos meus pais, eu tinha aquele momento de dar muitas satisfações e era um momento que deveria ser só meu e dele. Então, assim, independente do que você tenha vivido, se não for algo que agrida de fato a sua condição física, emocional, a gente sabe que existe um limite, mas eu digo no trato normal, Sim. natural, pertence a você e ele. Não procure qualquer pessoa, até mesmo seu familiar, para ficar desabafando coisas que você pode resolver Sim, dentro de legal. 4 paredes, porque você cria uma imagem que não é real. E amanhã você pode estar tudo bem e do lado de fora o contexto vai ser outro. Então, assim, tenha sabedoria no falar, no pensar e no agir e tente ao máximo conter para vocês aquilo que vocês têm que viver, aquilo que vocês precisam romper, porque se você externaliza algo que você de fato não vive por uma inflamar de um momento, você pode trazer consequências muito grandes para o seu relacionamento. Muito bom. Lindo, né? Legal. Falando é bonito, né? Sábia demais, é uma diva. Eu fico mais apaixonado ainda. Mas vamos lá, eu vou trazer para os homens o conselho que tem em Provérbios, né? Beba água da tua própria fonte. Benção. Não queira beber água na fonte alheia. Benção. Sacia-te com a mulher da tua mocidade. Sacia-te com a tua esposa. Porque, Mário, o grande desafio que eu enxergo nos homens hoje é o desafio de ter olhos somente para a esposa. E Deus nos chamou para olhar somente E os pra homens, nossa eles esposa. têm esse desafio com o visual, né? O homem, ele é atraído pelo que ele vê ali, né? Exato. E o que eu falo para os homens é, cara, invista na tua esposa, na vida física dela, na vida emocional. E tenha olhos voltados para a sua esposa. E uma coisa que eu sempre falo para os casais, principalmente para os homens, não priva a tua esposa de nada da sua vida. Não existe segredo entre casais, não pode haver segredo entre casais. A esposa tem que ter acesso ao telefone do marido, o marido tem que ter acesso ao telefone da esposa, a esposa tem que saber quanto que o marido ganha, o marido quanto que a esposa ganha. Não existe essa privacidade entre o casal. Tem uma vida aberta, você que está nos assistindo, tem uma vida aberta com a tua esposa, invista na tua esposa. A Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas, está lá em Efésios, assim como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Então, se tiver que sacrificar, sacrifique pela tua esposa. Beba água da tua fonte e tenha os olhos voltados para a tua esposa. Eu tenho certeza que se o homem seguir esse padrão, não tem como o casamento dar errado. Não tem como o casamento acabar. Pastor, que bênção, gente. Foi muito rápido, né? Mas eu tenho certeza que foi suficiente para deixar aí como exemplo para as pessoas de casa. Quero agradecer também vocês pela participação. Acho que ainda tem muito a falar. A gente vai ter mais oportunidades para compartilhar, até mesmo, né, da trajetória de vocês dois. Mas, por enquanto, muito obrigada pela participação, né? Prazer Queria é deixar nosso. aí, né, para o pessoal de casa continuar nos acompanhando. Os nossos, né, podcasts têm acontecido, os nossos documentários. Então, nos acompanha, lembre de curtir, de comentar e de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas. É isso aí. É isso Vou aí, deixar aqui pessoal. o meu beijo aqui para quem está nos assistindo. Beijo e até a próxima. Até a próxima.